Boa noite oficial para 46 e para 47. Vamos dar início à nossa segunda aula da disciplina de ações básicas. Ontem a gente falou um pouquinho sobre o processo de comunicação, né? Da enfermagem para com o paciente e o processo de comunicação da enfermagem para com a equipe multidisciplinar. Da enfermagem para com o paciente é o processo de organização estrutural para a assistência. Da enfermagem para com a equipe é na organização estrutural do nosso prontuário. Né? E ontem a gente viu alguns exemplos de como montar anotações no prontuário numa linha cronológica, temporal, clara e principalmente objetiva, ok? Se o nosso paciente internou com diarreia, é importante eu dizer se ele permanece com diarreia ou se melhorou o quadro de diarreia. Se meu paciente internou com febre, é importante eu dizer se a febre estabilizou ou se ele permanece com febre. Se meu paciente internou para fazer um exame, agora que eu entendi, Sheila. Se meu paciente internou para fazer um exame, é importante eu dizer se ele já realizou esse exame ou quando esse exame vai ser realizado, ou ainda se ele precisa passar por alguma situação de preparo para esse exame. Então, essa linguagem clara e objetiva nós devemos relatar no prontuário para que a próxima equipe tenha acesso a tudo que ocorreu no período em que nós estávamos em casa ou estávamos em outro setor do hospital. Então, essa comunicação ela é imprescindível. No momento que a gente passa o plantão de uma equipe para outra, a gente tem ali um intervalo de 10, 15 minutos, no melhor dos cenários, meia hora, para a gente passar tudo que aconteceu com um quantitativo de pacientes durante 12 horas ou 6 horas. Né? E em 10 minutos, 15 minutos, a gente não consegue resumir o que aconteceu. E o prontuário está lá exatamente para isso, para que nós tenhamos acesso às informações que no momento da passagem do plantão ficaram ocultas ou subentendidas. Então, essa linguagem do prontuário é essencial. Então, todo profissional de enfermagem tem como arma a sua caneta. E aí lembra que ontem eu pedi para que vocês, toda vez que fossem relatar no prontuário, pensassem no o que estou fazendo e para que vou executar. E essa linguagem tem que chegar até o seu paciente, porque ele precisa entender quais são os procedimentos que ele está sendo submetido e qual é a finalidade de cada um desses procedimentos. Então, não dá para a gente pensar num paciente como sendo uma patologia. A gente não pode fragmentar. Aí dei para vocês ontem alguns exemplos, né, que aconteceram aí na vida real, dentro dos hospitais, e que às vezes uma palavra de uma escuta qualificada muda toda a rotina, muda todo o cenário. Falei para vocês ontem da criança, né, que achava que ela ia ter que beber o sangue. Então, às vezes, a forma como a gente fala, o cliente ou o nosso paciente, ele não consegue compreender a mensagem que nós estamos tentando emitir. E aí nós devemos mudar o nosso foco, mudar a forma com que a gente está emitindo essa mensagem para ele, até chegar no nível que esse paciente consiga atingir a compreensão do que de fato será executado. Então, todo profissional de enfermagem é também um educador e tem que fazer uso da sua fala para educar a população em massa e principalmente para evitar doenças e agravos. Toda vez que um paciente ele chega na atenção secundária ou terciária, que é lá no hospital, ou numa UPA, ou numa URAP, significa que a enfermagem ela falhou na assistência dela, porque ela não trabalhou a prevenção. Né? Enfermagem trabalha com prevenção, a gente previne os agravos. Então, educação em saúde, como por exemplo, política de dengue, enfermagem. Educação em saúde contra doenças infecciosas sexualmente transmissíveis, enfermagem. Educação em saúde, né, nas escolas, enfermagem, aliado ali aos professores de biologia, aos professores de ciências. Então, a gente tem que estar sempre à frente para prevenir e não para remediar, porque o profissional que remedia
é o profissional médico e o profissional farmacêutico. O profissional enfermeiro cuida. E ele cuida para que a pessoa não evolua para um quadro de doenças. Eu sempre falo para vocês que aqui em casa as meninas costumam não adoecer. É difícil adoecer. E não houve internação ainda de nenhuma delas e já estão ali saindo da primeira infância, né? Que é até os 7 anos de idade. E se uma delas adoecer e precisar de internação, significa que eu, enquanto enfermeira no cuidado, eu falhei. E quando a gente tem muita medicação em casa, né? É porque a gente tem o interesse de usar. Então, assim, evita ter medicamentos em casa e começa a praticar a arte do cuidado. Começa a cuidar. Para cada ação, existe uma intervenção de enfermagem. E para isso, existe um plano chamado assistencialismo, sistematização da assistência de enfermagem. Vários pesquisadores da área da enfermagem desenvolveram diagnósticos e para cada diagnóstico, uma prescrição. E o profissional que faz isso é o profissional enfermeiro, o profissional técnico trabalha na parte da execução. E é por isso que você, enquanto técnico, deve exigir não só prescrição médica, mas deve exigir também uma prescrição de enfermagem, porque o enfermeiro ele deve prescrever cuidados de enfermagem e intervenção para o nosso paciente, como, por exemplo, quem prescreve curativo não é médico, quem prescreve curativo é enfermeiro. Quem prescreve mudança de decúbito não é médico, quem prescreve mudança de decúbito é enfermeiro, porque isso é cuidado. Quem prescreve hidratação do tecido subcutâneo, pele, é enfermagem, não é a medicina. E por vezes a gente pega lá um médico prescrevendo tudo isso, como se ele tivesse um aparato legal para tal. A mesma coisa de enfermeiro prescrevendo medicamentos, né? A gente também não tem amparo legal para tal. Só temos amparo legal nos protocolos do Ministério da Saúde e nos POPs, né? Que é quando? Quando o enfermeiro atua ali no postinho de saúde, consultando crianças, né? No manual do IDP, fazendo o pré-natal ou consultando através do planejamento familiar. E ali a gente trata algumas patologias sexualmente transmissíveis e tratamos também, né, a questão do planejamento familiar para que essa mulher inicie a sua formação familiar, assim quando ela bem entender. Então, para tudo isso, o técnico de enfermagem ele precisa compreender os sinais vitais, né? Sinais vitais para a gente entender se o nosso paciente ele está vivo, as funções vitais dele estão estáveis. Para isso, nós trabalhamos com 4 sinalizações. A primeira delas é o pulso. O pulso fala de quê? O pulso fala de circulação sanguínea sistêmica. A gente aprendeu que nós temos 2 circulações. Nós temos a circulação pequena, que é o coração-pulmão, e nós temos a grande circulação, que é coração-sistema venoso. Então, quando a gente recebe ali o ar, né, o caminho percorrido pelo ar, entrando pelas narinas, aquecido pelas vibríceas, que são os nossos pelinhos, passando pela faringe, pela laringe, chegando na carina, na árvore brônquica, desce para os brônquios, chega nos bronquíolos e faz a troca gasosa. No momento que ocorre a troca gasosa, o coração bombeia, trazendo todo o sangue do nosso sistema, que está cheio de gás carbônico, e entrega ali para os alvéolos pulmonares, troca pelo oxigênio, o pulmão exala o gás carbônico e aquele oxigênio cai na corrente sanguínea e migra para a grande circulação. Então, quem faz isso é a pequena circulação e depois encaminha esse sangue que veio pela rede venosa por toda a nossa rede arterial. Então, a gente tem um sangue ali rico em oxigênio. Então, toda vez que o coração ele faz essa pulsação para realizar a troca, né, a recepção do sangue rico em gás carbônico para entregar o sangue rico em oxigênio, ele faz um movimento de sístole e de diástole. A cada vez que a aorta vai ejetar sangue do coração para todo o nosso sistema, para chegar sangue lá no couro cabeludo, lá no dedinho mindinho do meu pé, eu tenho uma pulsação na parede da veia.
Tá? E essa pulsação eu chamo de frequência cardíaca. E essa frequência cardíaca deve ser mensurada em minutos. Né? Então, eu conto em 1 minuto quantas vezes o meu coração bombeou sangue para o sistema. E a partir daí, eu trabalho com um quantitativo de normalidade. Se eu sei o que está normal, eu tenho como compreender o que está anormal. E para isso, nós temos alguns locais específicos para verificação. Né? E esses locais específicos trabalham com as veias e com as artérias mais calibrosas. Então, nós trabalhamos normalmente com a verificação radial. Todos nós lembramos onde fica o ossinho do rádio, né? Pega lá a antena do rádio, que é o polegar, desce um pouquinho e nós encontramos ali no nosso pulso radial, acima das veias metacarpianas. Quem aí lembra onde ficam as veias metacarpianas? Aqui no dorso da mão, virando na face interna do braço, do antebraço, desculpa, nós vamos encontrar o nosso pulso radial. Fica bem em cima do osso rádio. Subindo um pouquinho, nós vamos encontrar o pulso na fossa cubital. Todos nós lembramos onde fica a veia cefálica e onde fica a veia basílica ou veia basilar. Quando as duas se juntam, nós chamamos essa junção de fossa triangular. Na fossa triangular, nós conseguimos encontrar ali a pulsação cubital, né? Ou chamamos também, dependendo da literatura, de fossa cubital, tá? Aqui na junção. Então, a gente já tem 2 locais aí para verificar a pulsação. Na face interna do braço, na veia basílica, nós também encontramos a pulsação braquial, subindo ali na veia cava superior. Quando ela migra para a parte superior, a gente encontra ela chamando de jugular. Então, a gente verifica aqui, ó, na artéria carótida temporal e paralela a ela, nós temos a veia jugular e nós conseguimos sentir uma pulsação. Também temos pulso na região pediosa, que é na região aqui, ó, anterior do nosso pé, e também encontramos pulso na região inguinal, ou na face interna da coxa, e nós chamamos esse pulso de pulso femoral. Então, numa situação de emergência, eu não vou procurar pulso no rádio, porque o pulso do rádio ele é mais distal, né? O coração está central e o pulso do rádio ele está distal, assim como o pulso da pediosa está completamente distal. Onde é que eu vou procurar o pulso nesse paciente numa situação de emergência? Carótida, porque é o pulso mais próximo ao coração. Então, a gente já procura aqui, próximo à jugular. A gente chama de carótida, né? Algumas pessoas costumam procurar na têmpora, tá? Geralmente, a gente procura aqui, na jugular, numa situação de emergência. Mas eu quero só contar a pulsação, tá tudo certo, meu paciente está estável. Geralmente, os profissionais optam por utilizar o pulso radial. Quais são os dedos que a gente verifica? Segundo a literatura, nós temos que trabalhar com o dedo anelar, tá? E com o dedo mal educado. Ninguém viu. A gente tem que trabalhar com esses dois. Por quê? Porque tanto o polegar quanto o indicador, ele tem pulsação. Então, nós podemos nos confundir na hora de verificar, tá? Isso na literatura mais atualizada. Nas literaturas anteriores, eles pedem para você verificar com o dedo indicador, tá? E com o dedinho mal educado. Então, você verifica direto. Porém, as literaturas mais atualizadas, como Potter-Henry, deixa eu ver uma outra, Brunner, aí ela já fala para você verificar com os outros 2 dedos, porque esses 2 aqui têm pulsação. Por quanto tempo você vai verificar? Por 60 segundos você vai fazer a contagem e mensurar isso. Se a pulsação estiver entre 80 e 100 batimentos cardíacos por minuto, está dentro do parâmetro de normalidade. Se tiver mais baixo que isso, então nosso paciente está com bradicardia. Isso significa que o coração dele está bombeando sangue
mas é numa quantidade insatisfatória durante 1 minuto. Então, o paciente está BRAD. Tudo que é BRAD está para baixo. Bradicardia, o coração está bombeando, mas está bombeando com uma situação insuficiente. Ou pode ser o contrário. Se tiver acima de 100 batimentos por minuto, a gente caracteriza isso como uma taquicardia, né? O que é taque está aumentado. Então, acima de 100 batimentos por minuto, a gente tem aí um quadro de taquicardia. E essa taquicardia pode estar associada a uma disfunção cardíaca, que pode ser uma alteração da pressão arterial, pode ser dor, pode ser emoção, pode ser angina, pode ser infarto agudo do miocárdio, né? Nós temos várias disfunções aí orgânicas que podem afetar o funcionamento do coração e geralmente eles afetam para uma taquicardia. Sim, Anne, porque quando a gente está ansioso, né, numa crise de ansiedade, a gente libera muito ocitocina e bastante endorfina. Essas duas andam de mãos dadas com a adrenalina. Toda vez que a adrenalina sobe na corrente sanguínea, é comum a gente sentir o coração galopando, né? É uma taquicardia. Aí você respira, controla a respiração, porque a gente já sabe que o pulmão trabalha junto com o coração. Então, se eu controlo, né? Eu não consigo controlar os meus batimentos cardíacos. Fala assim, ei, coração, se aquieta, bate devagar. Mas nós conseguimos controlar a respiração, não conseguimos? Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando está com taquicardia é tentar controlar o fluxo respiratório. Quando você controla o fluxo respiratório, segurando inspiração e expiração, você consegue baixar os batimentos cardíacos, tá? Toda vez que você vê alguém que está falando assim, meu coração está acelerado, pede para essa pessoa respirar e ficar em repouso, porque dali a pouco o organismo dela tende a baixar os níveis de adrenalina. Isso acontece por medo, por pânico, por angústia, por depressão, por preocupação, né? E eu vejo muito hoje em dia as pessoas querendo se livrar da ansiedade, mas a ansiedade é uma reação natural do organismo, você não tem como se livrar, você tem como controlar, o que é bem complicado sem medicamentos, mas é possível, né? O SUS hoje ele está investindo muito nas práticas integrativas. Depois dei uma lida, dei uma olhada, porque os profissionais de enfermagem podem explorar as práticas integrativas de uma maneira muito satisfatória e entregar um resultado muito positivo para o nosso paciente, sem que ele precise estar associado à terapêutica medicamentosa. E isso é fantástico. Assim, práticas integrativas são mais de 29, reconhecidas pelo SUS e pelo Ministério da Saúde no Brasil. Então, você pode utilizá-las nos seus protocolos de atendimento. Isso para quem não está bitolado aí, querendo trabalhar só dentro de clínicas e hospitais, né? As pessoas que tendem aí a abrir um empreendimento no ramo da enfermagem, que agora está super atual e está muito em alta, principalmente depois que a enfermagem pôde, garantiu na justiça o direito de abrir consultório de enfermagem. Então, a gente vai alavancar aí nesse processo do empreendedorismo. E os técnicos de enfermagem são convidados também a empreender em diversos ramos de atuação. É só utilizar aí a imaginação e buscar dentro da literatura mecanismos de entregar o melhor na assistência para os nossos pacientes. Nós também temos um pulso que fica na parte posterior à panturrilha. Quem aí de vocês já sentiu a panturrilha tremendo do nada? Ela fica lá esguinchando, puxando, assim, do nada, começa. Alguém já teve isso? Algumas pessoas confundem com uma cãibra. Aquilo ali é a tua região poplítea, tá? Fica atrás da panturrilha. Ela excita o músculo gastrocnêmio e puxa, eleva, porque o sangue que tá lá na periferia, ele tem que fluir, ele tem que voltar. E às vezes a gente tá ali, principalmente a mulher, pelo período pré-menstrual, ela tá um pouquinho mais edemaciada, então as veias estão com um calibre menor. Aí o que o organismo faz? Ativa a bomba ejetora. A nossa bomba ejetora fica na região poplítea. Por isso que é muito importante, vez ou outra, a gente fazer exercícios, né, de ficar na ponta do pé para movimentar a panturrilha, porque isso faz com que o volume sanguíneo circule, né, com uma velocidade mais rápida. Então, isso evita ali
problemas na circulação. E às vezes o nosso corpo faz isso sozinho, né? Porque ele é perfeito, ele é incrível, então ele resolve trabalhar sozinho. Fala assim, já que essa criatura não se cuida, não levanta os pezinhos dela um pouquinho, né? Não se aquieta, não senta, não sai desse salto alto ou desse sapato que tá machucando o pé aqui inteiro, eu vou resolver esse problema sozinho. Aí ele ativa a nossa bomba ejetora da periferia para o centro, que é a nossa panturrilha. Né? Tem algumas literaturas que relatam a região poplítea como sendo um segundo coração no nosso organismo. Então, das vezes que vocês sentirem isso, força um pouquinho ali a panturrilha para que o retorno venoso seja facilitado. E se você trabalha o dia inteiro em pé, né, o ideal é que você utilize meia de compressão para favorecer o retorno venoso, para que você não tenha dificuldades circulatórias ao longo da sua vida. Simbora! Quando o paciente é recém-nascido, tem um valor de frequência para ele. Quando ele se desenvolve um pouquinho e se torna um lactante, nós temos uma outra tabela de valores de referência, padrão de normalidade. Quando ele chega na segunda infância ou na adolescência, nós temos um outro padrão. Quando ele fica adulto, a gente tem um outro padrão para ele. Então, agora, como a gente está trabalhando com ações básicas, o ideal é que a gente foque aqui no adulto. Mas eu já deixei um quadro cronológico aqui para vocês irem se situando, porque na pediatria os valores de referência são sempre mais altos do que na saúde do adulto. Então, vamos lá. No recém-nascido, tá? Quem é um recém-nascido? Que acabou de nascer e tem até 28 dias de vida. Então, a gente chama esse de recém-nascido ou neonato. Ele tem 120 batimentos a cada minuto ou 140. Então, a gente tem uma escala ali de graduação para parâmetro de normalidade, de 120 batimentos cardíacos por minuto até 140 batimentos cardíacos por minuto. A sigla é BPM, batimento por minuto. O lactente, quem é o lactente? É quando ele sai de 28 dias e tem até 9 meses de idade. Então, a gente chama ele de lactente. Os batimentos cardíacos vão de 100 até 120 batimentos por minuto. Menos que isso, bradicardia, mais que isso, taquicardia. Segunda infância ou adolescente, depois ali dos 7 anos de idade, né? De 80 batimentos até 100 batimentos por minuto. E no adulto, para a mulher, de 60 a 80 batimentos por minuto, para o homem, de 80 a 100 batimentos por minuto. Por quê? Porque o metabolismo do homem é completamente diferente do metabolismo da mulher. Porém, algumas literaturas não dividem dessa forma. Eles colocam como sendo no saúde do adulto de 60 batimentos por minuto até 100 batimentos por minuto, considerando ali um parâmetro de normalidade para a saúde do adulto. É adulto desde quando? Acima dos 20 anos de idade, indo até os 59 anos de idade, porque com 60 já é considerado idoso, já entra na fase da geriatria e nós já temos um outro padrão de normalidade para eles. Então já pega esses valores de referência, coloca na tua caderneta para quando tu fores para o teu estágio, tu não ficar perdido sem saber o que é normal e o que é anormal. Às vezes eu pego a evolução de enfermagem com valores estratosféricos para a frequência respiratória e para a frequência cardíaca. A impressão que eu tenho é que a pessoa não sabe o que é normal. E se viu alguma coisa anormal, por que não comunicou a equipe? Por que não comunicou o preceptor de estágio? Né? Para a gente resolver a situação desse paciente. Porque entra naquela situação da negligência. Você sabia o que tinha que fazer e não fez. Ah, professora, mas eu não sabia que estava alto, que estava baixo. Mas você já passou por ações básicas. Você já passou por anatomia. Você já passou por farmacologia. Você deveria saber. Mas se você deveria saber e você não sabe, isso caracteriza em você um profissional negligente. E você está passivo a responder processo administrativo e ético. E é por isso que eu digo, às vezes vocês ficam perturbando pela apostila, né? E dependendo da situação, eu sei que vocês nem leem. Ficam ouvindo as gravações ou ficam nos slides e aí nem lê a apostila.
Então, gostaria de pedir para vocês que a partir de agora, nessas matérias peso, que vocês peguem a apostila e não só leiam, que vocês engulam, que vocês devorem essa apostila, que deixe tudo gravado na cabeça, no coração e no estômago quando necessário. Faz uma caderneta, anota, né? Tudo que você está fazendo ali para o seu, tudo que você precisa saber para ir para o estágio, anota. É isso aí, Sheila. Com relação ao volume, né? Nós temos um volume que é ejetado pelo nosso coração a cada batimento cardíaco, né? E quando esse batimento cardíaco está em condições normais, a gente tem um volume. Então, quando ele exerce uma pressão moderada sobre a artéria, ele tem dificuldade de obliterar, ou seja, de movimentar a artéria. Então, o pulso é denominado um pulso cheio. Porém, se o volume que foi ejetado aqui, for pequeno na artéria, é fácil da gente obliterar ela, ou seja, a gente abaula ela, a gente consegue ali fechar a parede da artéria. Isso significa que esse pulso está fino ou fraco. Sai do lugar. Isso significa que esse pulso está fino ou fraco. Quando o pulso está fino ou fraco, o coração está ejetando sangue com uma menor intensidade. Quando o pulso está cheio, o coração está bombeando sangue de uma maneira satisfatória. Então, quando a gente pergunta, e esse pulso? Está com 80 batimentos por minuto. Está cheio? Está fino? Aí a pessoa fala assim, não, está cheio. Então, a gente já compreende ali um parâmetro de normalidade no meu paciente. Agora, vamos lá. Se o paciente está internado, vai estar tudo normal com ele? Ele está internado. Com certeza Tem que ter não. alguma alteração orgânica aí. Alguma alteração fisiológica. E quem é o profissional capacitado para investigar essas alterações fisiológicas? É o técnico de enfermagem. Se ele não consegue compreender o que é normal, como é que ele vai saber o que está anormal? Então, a gente precisa dominar aqui parâmetros de normalidade. Com relação ao ritmo dos batimentos cardíacos, né? O coração ele exerce um intervalo de tempo a cada batida que ele dá. As bulhas cardíacas, né? A gente fala que elas trabalham em 2 tempos. É o tempo do tum-tá. Quando a gente vai fazer a ausculta, a gente consegue ouvir, né? A primeira batida do coração e a segunda batida do coração. Lá no laboratório eu vou ensinar para vocês a fazer essa ausculta. Gostaria que vocês providenciassem estetoscópio e um esfigmomanômetro, que é aquele aparelho de mensurar a pressão arterial, para a gente fazer a ausculta pulmonar, a ausculta cardíaca e conseguir também mensurar aí, quantificar. Como é o nome direito? Diz aí de o novo, aparelho? porque eu não decoro não. Esfigmomanômetro. Um palavrão. Misericórdia. Vulgo aparelho de PA. Eu estou tentando aqui, o músculo, o lado deltoide, eu aprendi rapidinho. Agora, esse aí eu acho que eu não vou conseguir, filha. Esfigmomanômetro? Chama só de esfigo. Esfigo é melhor. Esfigo, mas só que o nome certo é esfigmomanômetro. Esfigmo, divide a palavra. Esfigmomanômetro. Esfigmomanômetro. Aí, Anderson. O Anderson já sabe até escrever a palavra. Esfigmomanômetro. Isso, é só dividir a palavra que dá certo. Então, a gente fala que o pulso ele é regular ou irregular. Se a gente tem 2 batidas no coração, o pulso a gente tem que sentir também em 2 movimentos. Né? Então, a gente vai contando ali, ele tem que ter um ritmo. E esse ritmo pode ser regular ou ele pode ser arrítmico. E esse A, antes do rítmico, ele é de negação. Então, o pulso pode ser regular ou arrítmico. Algumas pessoas costumam dizer que o pulso está irregular ou regular. Geralmente, nós aqui no Acre utilizamos a nomenclatura irregular ou arrítmico,
para não deixar margem de dúvidas ali, né? Porque o regular e o irregular só tem um I ali para fazer a diferenciação e é completamente distinto os valores que a gente está tentando falar. E às vezes na escrita a pessoa não consegue escrever da maneira legível e a gente fica com dúvida nas palavras. Então a gente sempre costuma utilizar sinônimos, né, que conotam ali uma disfunção para que a gente possa se comunicar de uma maneira mais assertiva, para não ficar à margem de dúvida. Com relação à terminologia, quando a gente verifica a frequência cardíaca, nós podemos encontrar normocardia. O que é uma normocardia? Vou ter aqui para vocês, ó. Frequência cardíaca normal, entre 60 a 80 batimentos quando for mulher, de 80 a 100 batimentos quando for homem, dependendo da literatura, de 60 a 100 batimentos por minuto. Uma bradicardia é quando a frequência cardíaca está abaixo do normal, abaixo de 60 batimentos por minuto. Uma taquicardia é quando a frequência está acima do normal, acima de 100 batimentos por minuto. Taquisfigmia é quando o pulso está fino e o paciente está taquicárdico. Bradisfigmia é quando o pulso está fino e o paciente está bradicárdico. Professora, eu vou ter que saber de tudo isso? Não necessariamente, porque a gente pode colar no estágio, né? Quando a gente não sabe um termo técnico, a gente pode procurar no dicionário. Existem dicionários específicos para termo técnico e não é caro, não. Eu comprei um atualizado recente e ele custou R$20. Tá? Mas também tem a internet, a gente anda ali com o celular na palma da mão. Tá com alguma dificuldade? Procura um termo técnico relacionado ao que você quer escrever. Mas eu gosto que vocês façam ali o próprio manual de vocês, o próprio dicionário. Então, achou um termo técnico novo que você não sabe o que é, já escreve ali, porque isso facilita a fixação. E também depois de um tempo, de tanto você escrever, né, ali os termos técnicos, eles começam a vir na nossa mente como uma cascata de conhecimento. Então, toda vez que a gente anota, lá na frente a gente já tem uma noção maior do que se trata aquele termo técnico e a gente sabe exatamente quando aplicar cada um deles. Existe uma técnica para verificação de pulso. Tudo na enfermagem tem uma técnica. E a execução dessa técnica é responsabilidade de um profissional. Vocês assim, têm noção de quem seja? Tá na frente do nome da profissão de vocês. É vocês. É o técnico em enfermagem. Executa todas as técnicas de procedimentos. Então, tudo na enfermagem tem uma técnica e vocês levam 2 anos e 2 meses para aprender essas técnicas para executar a enfermagem. Primeiro de tudo, antes de começar a conversa, higienização das mãos. Já dizia nossa falecida amiga Florence Nightingale, né? Mandava todo mundo lavar as mãos, na intenção de evitar a proliferação de vírus, fungos e bactérias. E isso elimina a chance da contaminação cruzada. Tudo que o meu paciente não precisa nesse primeiro momento. Devemos explicar o procedimento ao paciente. Lembra de ontem que a gente falou sobre comunicação? Para quê e por quê? Né? Então, explica o procedimento para o paciente. Coloca o paciente na posição deitado ou sentado. Coloque a polpa digital do dedo médio ou dedo indicador sobre a artéria, fazendo uma leve pressão. Conta os batimentos cardíacos por 60 segundos. Se esses batimentos estiverem irregulares ou em uso de medicação cardiovascular, nós contamos por apenas 30 segundos e multiplicamos por 2. Se tiver regular, nós vamos observar qualquer alteração e repetir o procedimento sempre que for necessário. Toda unidade de saúde, ela tem um protocolo operacional padrão de atendimento. Então, tem unidade que vai pedir sinais vitais de 4 em 4 horas. Tem unidade que vai pedir sinais vitais de 6 em 6 horas. E tem unidade que vai pedir sinais vitais sempre que necessário. Sempre que o técnico de enfermagem achar que é necessário mensurar os sinais vitais, ele vai lá e mensura.
Tá? Isso vai depender da unidade que você tá. Qual é a unidade, assim, professora, que a gente vai mensurar quando a gente quiser? UPA. Mensurou sinais vitais na entrada, o paciente foi atendido, você mensura sempre que você achar que é válido. Vamos lá, o paciente entrou com hipertensão. Como é que você vai saber se a pressão dele estabilizou para ele ir para casa? Verificando a pressão. O paciente entrou com febre. Está lá na observação porque ele estava com febre. Você já administrou as medicações. Como é que você vai saber se a febre desse paciente estabilizou? Verificando. Então, vai ficar a critério do profissional que está fazendo a avaliação e cuidando desse paciente. Isso nas UPAs, né? Ou nos postos de saúde, ou nas policlínicas, ou nas clínicas em saúde. Já nos postos de saúde, antes a gente tinha o serviço de pré-consulta, em que você verificava todos os sinais vitais e o paciente entrava para consulta. Hoje não é mais assim, né? Hoje você vai lá numa salinha, chama sala da hiperdia, você mensura pressão arterial e mensura nível de açúcar no sangue. E aí, dependendo da sua queixa, caso você esteja com febre, né, alguma coisa do tipo, o próprio médico na sala ou a equipe de enfermagem lá fora no saguão verifica os seus sinais vitais. Mas hoje a gente tem uma sala específica para isso dentro de todos os postos de saúde. E não necessariamente o paciente precisa ir para uma consulta médica, né? Ele pode simplesmente passar na unidade, entrega o cartãozinho do SUS e fala o que ele foi fazer lá. A gente anota o número do SUS, o número dos gêmeos, verifica os sinais vitais desse paciente, anota para ele e ele vai para casa. É correto aferir, não é correto tirar. Aferir, verificar e mensurar estão corretos, porque a gente mensura, né? A gente mede, e essa escala de medida é em milímetros de mercúrio. A gente só não pode falar tirar a pressão. Ah, vou tirar a pressão, né? Por exemplo, quando a gente vai tirar a pressão da panela de pressão, o que acontece com ela? Né? Ela desliga, ela perde a função dela. Se a gente tira a pressão do paciente, a gente mata. Perde a função dele, né? Então, as palavras corretas são aferir, mensurar ou verificar. É porque medir é do verbo mensurar, né? Vou medir a sua pressão arterial. A gente mede, na verdade, em escala de mercúrio, né? Milímetros de mercúrio. Aí a gente conta por 60 segundos, ou você pode contar por 30 segundos e multiplicar por 2. Eu não gosto de contar 30 segundos e multiplicar por 2, porque às vezes o pulso está irregular. Então, eu gosto de contar em 60 segundos. Professora, eu fiquei sabendo que a gente não pode utilizar mais relógio. Então, como é que a gente faz? Eu não sei se vocês já verificaram, mas em todo quarto de hospital tem um relógio na parede. Né? Outra coisa, foi proibido o relógio no pulso, mas ele pode ir no bolso. E hoje a gente tem também o celular ali na função cronômetro, né? A gente pode apertar ali no cronômetro e contar em 60 segundos. Dei aí 3 possibilidades para vocês. Depois que a gente mensurou tudo isso, a gente vai higienizar as mãos, porque a gente tocou no nosso paciente. Vamos realizar as anotações de enfermagem no prontuário. Porque não adianta nada você verificar e não anotar no prontuário. Significa, lembra que eu falei para você? Se você fez e não anotou, você não fez. Né? Para níveis, para situações legais, você não fez. Não está escrito, não foi feito. Então, mensurou algum sinal vital do seu paciente, anota. Professora, eu tô lá no posto, esse paciente nem tem prontuário, como é que a gente faz? Ele tem algum papelzinho ali que a gente possa anotar e depois a gente assina embaixo. Aquilo ali já tem valor documental. Digamos que a gente tá lá na salinha da hiperdia do Barral e Barral. E aí chegou um paciente da rua e pediu para mensurar a pressão arterial e para verificar o nível de açúcar no sangue, o destro. Nós verificamos e achamos alterações. É nosso dever encaminhar esse paciente para o médico. Ah, professora, mas ele não pegou ficha, aqui trabalha com sistema de agendamento, mas ele está com uma alteração orgânica que pode levar ele a um desequilíbrio da hemostasia, que é o processo hemodinâmico do corpo de normalidade, e ele pode evoluir para óbito, e ele está dentro de uma unidade de saúde. Se eu não encaminhar ele para o médico, ou se o médico da unidade se recusar a atender, isso é caracterizado como negligência.
e nem eu quero responder esse processo, nem o médico da unidade. Então, nós atendemos. E toda a unidade, ela separa sempre de 2 a 3 fichas para emergência. Toda unidade é assim. Tá? Então, o médico, ele sabe que ele tem que atender as pessoas que chegam com alguma alteração. Professora, Oi, a Sabrina. senhora... Ei, professora. A senhora falou aí, falhou pra mim, tá falhando, a internet tá um pouco ruim. Pode falar um pouquinho antes? Você Tá, tava do falando que, aí. amiga? Tu lembra? Sobre aí que você tava falando do paciente que vai ao médico, que não tem nenhum papel pra atuar tá. dele, eu entendi só até aí. Se ele não vai ao médico, né? Ele só foi lá na unidade e pediu para verificar a pressão arterial. A gente não tem prontuário para anotar nesse paciente. Então, a gente anota num pedacinho de papel os valores e assina com o seu nome. Isso ali já tem valor legal. E a gente imediatamente encaminha esse paciente para o médico da unidade, mesmo que o paciente não tenha pego ficha. A maioria das unidades separam de 2 a 3 fichas para situações de emergência. Se esse paciente, né, passou pela avaliação da enfermagem, foi verificado uma alteração nos sinais vitais e essa alteração pode trazer algum malefício para ele e você não encaminhou esse paciente para o atendimento médico, você está cometendo ali uma negligência. Nem eu quero responder por isso, nem o médico da unidade. Então, a gente senta e atende o paciente o mais rápido possível. E se nós não conseguimos resolver na unidade de atenção básica, a gente liga para o SAMU e esse paciente é referenciado. Referenciar é diferente de mandar o paciente ir. Referenciar é fazer o atendimento inicial e encaminhar esse paciente para outra unidade sob suporte vigilante de enfermagem, que é o quê? SAMU. Então, a gente liga para o SAMU, passa o quadro do paciente, tudo que nós já ofertamos para ele, e encaminhamos esse paciente para outra unidade, mas ele vai de SAMU, ele não vai no carrinho dele não, porque pode acontecer qualquer coisa com ele no caminho. Oi, Beatriz. Não? Oi. Professora, foi sem querer, perdão, é porque eu apertei Tá sem bom. querer, professora. Então, vamos lá. O próximo dos 4 sinais vitais que eu quero falar com vocês é sobre a nossa respiração. Então, a respiração, ela constitui também uma das funções vitais do meu organismo. Um indivíduo, quando não está respirando, ele pode evoluir a óbito, né? Então, respirar é vital, assim como o coração batendo. E esses dois sistemas, eles trabalham em conjunto, sistema respiratório e sistema cardiovascular. Um depende do outro para trabalhar. Então, é através da respiração que nós efetuamos a troca dos gases lá nos alvéolos pulmonares e vamos transformar o sangue venoso, que está rico em dióxido de carbono, em um sangue arterial rico em oxigênio, como um passe de mágica, porque o nosso corpo ele é perfeito, hemodinamicamente estável e completamente responsável por nos manter vivos, com todas as nossas funções operantes, né? E quem responde por isso é o nosso sistema nervoso central, que está na base do nosso cérebro. Nós chamamos ele de cerebelo. Lá dentro do meu cerebelo, fica ali, ó, grudadinho na minha medula espinhal, descendo ali, banhado pelo líquido encefalorraquidiano, descendo. Dentro de cada forame vertebral, a gente tem uma ramificação nervosa que banha todo o nosso organismo, levando todos os impulsos cerebrais, que está comandando tudo. Então, vai comandar respiração, batimento cardíaco, função intestinal, produção hormonal, crescimento, desenvolvimento, tudo isso aqui na nossa base do crânio, acoplado à nossa medula espinhal. Então, todo o comando vem do nosso cerebelo para manter o nosso organismo vivo, né? E isso não necessariamente a gente precise controlar, porque nesse exato momento que eu estou aqui falando igual uma tagarela sem parar, o meu coração está batendo do mesmo jeito, eu estou respirando do mesmo jeito, eu não preciso ficar lembrando o meu cérebro que ele precisa mandar eu respirar. Eu não preciso dar esses comandos, né? Tanto faz eu estar em repouso como eu estar em atividade, ele faz da mesma forma, porque ele já sabe como fazer, né? Ele é um sistema
autônomo, faz o que ele quer sozinho para me manter vivo. Então, o tronco cerebral aqui, ó, vai ser a sede do controle da respiração automática. Porém, ele também recebe influências do córtex cerebral, possibilitando, em parte, um controle voluntário. Que é quando? Quando eu quero fazer ali um yoga, estou muito zen. Eu consigo controlar por um período de tempo. Então, o meu córtex cerebral, para a respiração, ele aceita alguns comandos. E a respiração promove relaxamento cardíaco, relaxamento intestinal e relaxamento cerebral. Tá? Cientificamente comprovado que a respiração consegue estabilizar os níveis de cortisol na corrente sanguínea. Quem é o cortisol? O hormônio da alegria, do prazer e do bem-estar. Então, a gente consegue controlar ele através da nossa respiração. Então, alguns fatores como, por exemplo, exercício físico, emoção, choro, variação climática, droga, provocam alterações respiratórias e o controle da respiração compreende aqui uma verificação na frequência e em outras características, como, por exemplo, o ritmo da respiração e a profundidade. Quanto mais curta a respiração, menos troca gasosa está sendo executada nos alvéolos pulmonares. Vocês já viram um asmático tentando respirar, um asmático em crise? Uma respiração curta, né? E não consegue fazer a troca gasosa. Então, chega uma hora que a pessoa não consegue mais respirar, porque a respiração está curta, está sendo insuficiente para oxigenar esse pulmão. Não está conseguindo ciclar, fazer a ciclagem pulmonar. Bronquite, né? A mesma coisa, mas a asma e a efizema, elas trazem ali umas complicações mais severas a nível respiratório. Então, quando o paciente consegue fazer uma respiração mais profunda, essa respiração é mais satisfatória para este organismo. A respiração, os valores também variam na pediatria para a saúde do adulto. No recém-nascido, de 30 a 40 movimentos por minuto. Quando eu falo de atividade cardíaca, eu falo de batimento por minuto. Então, a sigla é BPM. Quando eu falo de respiração, eu falo em movimento, expansão de caixa torácica, movimento por minuto. MPM é a nossa sigla. No recém-nascido, de 30 a 40 movimentos por minuto. No adulto, de 12 a 20 movimentos por minuto. Terminologia: eupneia, respiração normal. Bradipneia, tudo que é brad está para baixo. Frequência respiratória abaixo do normal. Taquipneia, tudo que é taque está para cima. Frequência respiratória acima do normal. Dispneia, dificuldade para respirar. E essa dificuldade para respirar pode estar associada a uma coriza, a uma obstrução nasal, a uma adenoide, a uma asma, a uma efizema, a uma gripe, ao Covid. Então, o paciente está com dispneia, dificuldade para respirar. E a gente vai investigar qual é a causa dessa dificuldade para respirar. E às vezes essa dispneia pode levar o paciente a necessitar de uma ventilação mecânica. E essa ventilação mecânica pode ser através de oxigenoterapia ou de um tubo orotraqueal ou até mesmo de uma ventilação não invasiva por máscara de Venturi, que a gente chama de VNI, que ficou muito famosa agora no advento Covid, né? As pessoas antes não sabiam o que era VNI. Agora a gente fala VNI, não parece mais um OVNI, né? Parece ali uma coisa mais natural, de tanto que a gente ouviu falar agora no período da pandemia. Uma ortopneia é uma respiração que é facilitada na posição vertical. Então, o paciente, quando deita, ele sente-se sufocado, mas quando ele fica em pé, ele consegue respirar. Então, isso é caracterizado pelo termo técnico de ortopneia. Apneia, esse A é sempre de negação. Na apneia significa que o organismo parou de respirar.
E tem algumas pessoas que fazem isso quando dormem. É a apneia do sono. A pessoa está ali dormindo e o bulbo, o encéfalo, o córtex cerebral esquece que tem que respirar. Né? A pessoa acorda meio que sufocada ou é uma pessoa que ronca demais. Temos aqui também uma respiração de Cheyne-Stuck. A respiração de Cheyne-Stuck está caracterizada pelo aumento gradual na profundidade, seguida de um decréscimo gradual na profundidade das respirações e logo após um período de apneia. Então, é quando o paciente está dando os últimos suspiros, né? Então, ele respira mais fundo e mais lento, mais fundo e mais lento, até que ele para de respirar. Tá? Quando o indivíduo está dando ali os últimos suspiros, nós caracterizamos essa respiração como respiração de Cheyne-Stuck. Respiração estertorosa é uma respiração que tem ruído. Quem aqui já viu uma pessoa tossindo e tu escuta o catarro estalando no peito da pessoa? Parece que ela é uma caixa amplificada de catarro. Todo mundo, né? Eu já falei pra vocês que eu tenho agonia com catarro, né? Falou, não? Vamos Eu lá, não eu tenho lembro, agonia não. com catarro, mano. Não aguento não, catarro. Passo mal. 3 dias correndo. Eu lembro que a senhora 3 falou dias daí. correndo com medo de catarro. A Ai, senhora falou. pavor. A senhora disse que prefere. Eu prefiro qualquer coisa que catarro. Horrível. Aí quando eu escuto uma pessoa tossindo perto Melhor de mim vomitar, que o né? catarro Pra limpar estala porque no peito, dá vontade de sair correndo. Eu acho que eu fui uma criança muito catarrenta, porque eu tenho agonia de catarro. Né? Então, a respiração estertorosa é essa, que quando a pessoa tosse ou quando ela respira, a gente consegue ouvir sem estetoscópio. Quem aqui já ouviu uma pessoa tossindo, chega o catarro lá dentro, chia? Parece que tá solto, tá tudo solto dentro dela. Né? E falando, ai, vai cuspir, sai daqui. E eu passo baixo. Então, vamos lá. Controle da respiração pode ser realizado apenas visualmente. Né? Como é que a gente faz, professora, para verificar? Visualmente, a gente observa aqui o diafragma expandindo e o diafragma involuindo. Quando o diafragma expande, nós estamos no período da inalação. Quando o diafragma involui, nós estamos no período da exalação. Então, a gente expira e exala, ou inspira e expira. Inspiramos oxigênio e expiramos CO2. É muito comum agora as pessoas que usam máscara e ficam falando de máscara. Sabe que as pessoas precisam trabalhar falando e elas estão com a máscara? Elas começam a absorver CO2. Elas voltam a respirar o CO2. E isso mantém elas com dor de cabeça. É uma frequência agora de cefaleia, todo mundo reclamando a mesma coisa. Porque você fica em pé, conversando, falando, às vezes você é vendedor, às vezes você é professor, né? E aí você precisa ficar com aquela máscara falando, então você acaba inalando o CO2. E geralmente as pessoas apresentam tontura, náusea e principalmente a cefaleia. Não sei se isso está acontecendo com vocês agora no período da pandemia, né? Que as pessoas estão reclamando muito da cefaleia. E aí estão indo a consultas médicas e tudo mais. E aí no final a gente descobre que é pelo excesso de CO2 por conta da respiração presa ali no fluxo da máscara. Então, o controle da respiração, se você falar para o seu paciente diferente, né, de quando você vai fazer a verificação da pulsação, se você falar para o seu paciente que você vai verificar a respiração, ele vai começar a controlar a respiração dele. Então, o que eu te aconselho a fazer? Diz para ele que vai contar a frequência cardíaca dele, conta os 60 segundos e volta os teus olhos para a expansão torácica e conta mais 60 segundos sem dizer para ele que está contando a respiração e de preferência sem puxar papo com ele, porque se ele falar, oscila a frequência respiratória. Então, toda vez que você for verificar a frequência respiratória, não fala para o teu paciente, fala que vai verificar a frequência cardíaca, porque ele vai começar a controlar. Isso é natural, né?
É perfeitamente natural. Uma pessoa chega assim pra você, fica quietinho aí que agora eu vou contar quantos movimentos respiratórios tu tem por minuto. A pessoa automaticamente começa a controlar, né? Ou fica mais ali quietinha, ou começa a falar sem parar igual uma tagarela, para dificultar a nossa vida. O próximo é a temperatura. Quem regula a nossa temperatura é o córtex cerebral, numa estrutura chamada hipotálamo, tá? Lá dentro do meu córtex cerebral. Então, essa temperatura ela é proveniente de um calor que foi produzido pela alguma atividade metabólica. O que é a febre? A febre é uma reação do meu corpo contra um agente agressor que entrou em contato comigo. E esse agente agressor pode ser vírus, fungo ou bactéria. Então, o meu corpo faz o quê? O meu hipotálamo recebe a mensagem e fala, células sanguíneas de defesa, eosinófilos, neutrófilos, células brancas do meu sangue, levanta, soldado. Vamos lá fagocitar esse corpo estranho que entrou aqui, esse indivíduo. E aí o meu corpo faz o quê? Aumenta a temperatura, que é para ele conseguir fagocitar aquele vírus, aquele fungo ou aquela bactéria que entrou querendo causar ali alguma patogênese no meu organismo. Que patogênese é uma doença, né? Então, ele está querendo ali alterar a função do meu organismo. Aí, às vezes, né? Eu tô aqui tranquilinha na minha casa, aí senti que eu tô querendo ficar com febre, aquela molezinha, um mal-estar. E aí eu não posso sentir febre porque eu tenho que trabalhar. Aí eu vou lá e tomo um analgésico ou um antitérmico, né? Vamos lá para a amiga dipirona. Você toma uma dipirona. Aí acontece o que no teu corpo? Ele é obrigado a baixar a temperatura para metabolizar essa droga que tu ingeriu. Aí vai acontecer o que com o teu corpo? Tu vai suar rapidinho. Tu começa a suar, sua, porque a gente já aprendeu em farmacodinâmica e farmacocinética que a excreção, ela ocorre pelo suor e pela urina. Geralmente a gente aumenta, né, a produção urinária e o suor para eliminar aquela droga do meu organismo e voltar a aumentar a temperatura para tentar combater esse indivíduo que chegou lá. E nós aqui no auge da nossa ignorância, corrompendo o processo. E aí chega uma hora que a doença se instala. É muito comum as pessoas falarem assim, tô tomando dipirona há 3 dias e eu não melhoro. Mas não vai melhorar que você não deixa seu corpo reagir. Então, professora, qual é a orientação? Nas primeiras 24 horas, não se medica para febre. E vocês vão ver muito isso. A criança está internada no hospital, tá com febre. Não, mas a gente não vai medicar agora. Não vamos medicar, vamos aguardar. E a gente aguarda um pouco para deixar o organismo se reestabelecer. Então, a febre é uma reação orgânica do meu corpo benéfica para combater alguma patogênese no meu organismo que está em formação. E aí, se deu 24 horas e eu não melhorei, significa que o meu corpo não conseguiu combater. Então, a partir daí, eu tenho que buscar ajuda médica para prescrever uma medicação específica, né, para a patologia que eu estou desenvolvendo. Porque a gente tem também o período ali de incubação. Dependendo da doença, o período de incubação é de até 6 meses. Vixe Maria, que exagero. Qual é a doença que espera 6 meses para se manifestar? HIV. Se você tem contato com uma pessoa com HIV hoje, você fez o teste hoje e deu positivo, você já tinha HIV. Porque o período de incubação dela é de até 6 meses. Então, você faz o teste hoje e daqui 6 meses você faz de novo. É por isso que toda vez que você vai doar sangue, eles fazem um teste para saber se você adquiriu HIV. Porque naquele dia que você veio, você não tinha. Mas 3 meses depois, quando você voltou lá, você já pode ter. É que a gente não sabe quais são as suas práticas por aí. Então, a maioria das doenças virais, quando elas nos acometem, não necessariamente a gente entrou em contato naquele primeiro momento. Tá aí o Covid para dizer tudo isso, né? Período de incubação do Covid, de 3 a 7 dias, mas ele também, em algumas situações, tinha ali um indivíduo cuidando de toda a família que estava com Covid e não pegava. Quando todo mundo melhorava, aquele indivíduo tinha Covid. É porque o vírus é legal? Eu falei assim, vou deixar pelo menos um para cuidar de todo mundo.
Não, período de incubação diferenciado. Então, toda patologia ela tem um período de incubação. E a febre é uma resposta imunológica do meu organismo dizendo que ele está vendo o que está acontecendo e que ele já está na solução daquele problema. Então, por favor, aguarda 12 horas para você começar a se medicar para febre. Alterações fisiológicas que vão alterar ou interferir na temperatura, né? Alguns fatores aqui podem reduzir ou podem aumentar a taxa metabólica, levando à diminuição ou aumento da temperatura. Por exemplo, sono e repouso corporal pode levar o indivíduo a baixar a temperatura. Idade, né? Quanto mais jovem, mais quente. Um bebê, assim que nasce, a temperatura corporal dela normal é de 36,5 a 37,5. Exercícios físicos, principalmente os cardios, né? Aumentam ali a atividade cardíaca e, consequentemente, aumentam também a atividade do hipotálamo, que aumenta a temperatura corporal. Algumas emoções, né? Quem aqui já ouviu falar da febre emocional? Eu já, e bem, viu? Tem uma criatura aqui que o pai não pode virar as costas que faz uma febre emocional. Que parece que eu tô mentindo, que quando o pai chega, aí a febre baixa. Faça assim. Fatores hormonais também podem interferir na temperatura e os jovens também no período do estirão têm a temperatura sempre mais elevada. Vamos lá para parâmetro de normalidade, né? Hipotermia, o que é hipo? Tá para baixo. Hipotermia ou subnormal, abaixo do normal, de 34 a 36 graus Celsius. Normal, de 36 a 37 graus Celsius. Estado febril ou subfebril, de 37 a 38 graus Celsius. Febre, de 38 a 39 graus Celsius. Pirexia, de 39 a 40 graus Celsius. E hiperpirexia ou hipertermia, de 40 a 41 graus Celsius. Aqui, num adulto de 39 a 40, ele já está choqueando ou convulsionando. A criança ela consegue suportar até 41 graus Celsius e as chances delas de não convulsionar são maiores do que um adulto. Um adulto, quando está com 39,5, ele já está choqueando ali a ponto de convulsionar, né? E ele não consegue ali, são os calafrios, o dente fica batendo, ele não consegue suportar. Uma criança, às vezes, ela está em repouso, a gente mensura, a temperatura está ali 40,2 e a criança tranquilinha, deitadinha, quietinha, às vezes só dá um gemidozinho. E o adulto lá se choqueando inteiro, dando showzinho. Fatores relacionados à perda aqui, ó, de calor com o meio externo. Banho. Banho na temperatura tanto muito quente quanto muito fria pode provocar alteração transitória da temperatura. Não se mensura a temperatura depois do banho. Agasalho provoca menor disposição de calor e, portanto, contribui para o aumento da temperatura. Medicou o indivíduo para febre, tira todos os cobertores de cima dele. Outra coisa que acontece, você acabou de ingerir um medicamento para febre, a temperatura sobe. Porque para ela atingir o pico de ação dela dentro do organismo, primeiro ela eleva a temperatura ao máximo para depois ela cair, né? A gente chama isso de tempo de meia-vida do medicamento. É normal você administrar a medicação, verifica meia hora depois, em vez de ter baixado a temperatura está mais alta. E aí depois, ali de mais ou menos 1 hora na corrente sanguínea, ela começa a baixar a temperatura. A alimentação também pode alterar a temperatura, né? A alteração transitória na temperatura corporal está relacionada com a ingestão de alimentos e bebidas muito quentes ou muito frias. Alterações patológicas aqui na temperatura, né? Em geral, a hipertermia ou a febre acompanha processos infecciosos ou processos inflamatórios. É uma reação a distúrbios emocionais e manifestações de hipersensibilidade. Lembra que, geralmente, a Organização Mundial de Saúde ela falava que a saúde era ausência de doença
e era o bem-estar físico, social, mental e espiritual. Esse é o novo conceito de saúde da Organização Mundial, né? E ele foi aceito em 2019, porque até então as doenças de ordem emocional, ela não tinham uma correlação com doenças físicas, segundo a medicina tradicional. E aí, depois de um tempo, observou-se os psicólogos e os psiquiatras conseguiram comprovar sua tese de que toda doença de ordem física, ela manifestou-se primeiro numa situação emocional, né? Então, hoje a gente já fala de gastrite nervosa, úlcera nervosa. Como é que teu estômago sabe que tu ficou nervosinho? Febre emocional. Às vezes a pessoa tem uma emoção muito forte e no outro dia tá lá com febre, tá vomitando. Ah, o que foi que aconteceu? Não foi uma emoção forte que eu tive. Fiquei emocionada. Hoje a ciência ela já reconhece que esses fatores emocionais elas alteram as funções orgânicas. Porque as nossas emoções desequilibram a nossa cadeia hormonal, né? E essa cadeia hormonal ela atua diretamente na regulação de órgãos vitais. Então, sim, estão diretamente associados. E, de acordo com a medicina chinesa, toda doença de ordem física só se manifestou porque a gente não tratou o lado emocional. Aí na medicina chinesa, né, toda vez que a gente vai tratar uma doença, a gente está tratando, na verdade, uma emoção dentro de um meridiano. Pena que na medicina convencional não seja desse jeito, né? A gente só trata a doença e o paciente continua com a causa lá pré-estabelecida dentro do organismo dele. Então, vamos lá. Na temperatura axilar, os valores de referência são de 35,8 até 37. Na temperatura oral, de 36,3 até 37,4. Na temperatura retal, que é muito utilizada na pediatria e na geriatria, de 37 graus até 38 graus, a gente considera como sendo uma temperatura normal. Terminologia. Hipotermia, se é hipo, tá para baixo. Temperatura abaixo do valor normal. Caracteriza-se como pele e extremidades frias, cianose e tremores. O que é cianose? Roxidão, de preferência assim, ó, na ponta dos dedos, na boca, no nariz, lá na pontinha do pé, do dedinho do pé. Hipertermia, aumento da temperatura corporal. É uma condição em que a gente vai verificar pele quente e seca, sede excessiva, secura na boca, calafrio, dores musculares generalizadas, sensação de fraqueza, taquicardia, taquipneia, cefaleia, delírios e até mesmo convulsões. Então, febre, elevação da temperatura no corpo. Afebril, sem febre. Antipirético é o medicamento que reduz a febre. Nós chamamos ele de antipirético, porque pirese, né, é quando está entre 39 e 40 graus. E geralmente os médicos não costumam baixar a temperatura corporal com medicamento quando ela está em até 38 graus e meio. Eles baixam com banho e compressa com álcool. Quem aqui já chegou com um menino morrendo na UPA, quase convulsionando de febre e mandaram dar banho? Banho a gente dava em casa, né? Eu na UGIL passei, foi quase 1h30 com o meu debaixo do chuveiro. Eu disse, se fosse para dar banho, eu dava em casa, Exatamente. aí deram o remédio. Aí aumentou para 41. Mari, traz água para mim. Exatamente, Sheila, eu penso a mesma coisa. Acho que se a gente está no hospital, a gente tem que intervir com outros meios de ação, né? Mas, de fato, baixa sim a temperatura. Mas no caso dele, já era a crise, já estava 6 dias e eu já precisava de uma intervenção. Então, aí eu expliquei. Não, vamos pro banho. Eu passei 1h30. Já até sei quem foi. O meu quietinho. Uhum.
Tipo de hipertermia, né? A gente tem uma hipertermia que é a febre contínua, ela mantém-se elevada e ela não tem muitas oscilações. Então, a febre está sempre ali, entre 38 e 39, 38 e 39. Está muito próximo, né? Então, a gente chama essa febre de febre contínua. Ou uma febre intermitente, que é quando aqui, ó, regularmente acontece uma alternância entre o período de hipertermia e o período de temperatura normal. Isso é muito recorrente na malária, na dengue, no Zika vírus, na chikungunya. Geralmente a gente tem uma febre ali mais no período noturno, né? Vocês já prestaram atenção que a malária sempre ali, o finalzinho de tarde, chega uma febre. Então a gente chama essa febre de febre intermitente. A gente fica um período sem febre e um período com febre. Também. H1N1 também geralmente é assim, as é mais infecções um virais período. trazem essa febre mais intermitente. Aí teve, Aí nós temos também a febre. ele teve 2 vezes. Nós temos também a febre remitente, que é quando a hipertermia oscila em vários graus. Por exemplo, o paciente estava com 38, 39, 40, 41, 38, 37, 39, entendeu? Ela está oscilando demais. Então, a gente chama essa febre de febre remitente. Febre recrudente ou recorrente é quando, após um período normal da temperatura, eu tenho uma nova manifestação de hipertermia. Então, vamos lá. Mediquei o paciente, dali 4, 5 horas, a febre volta. Então, eu chamo essa febre de febre recrudente ou recorrente. Febrícula ou estado subfebril é quando a temperatura ela está querendo aumentar, mas ela não aumenta. Então, ela está sempre ali entre 37 e 37,5, que não é considerado ainda febre, né? Controle da temperatura corporal. A gente pode fazer aqui, ó. Quando é oral, a gente coloca o bulbo. O bulbo é aquela parte de alumínio do termômetro, né? Dentro da boca do paciente, em cima da língua. Então, o paciente bota a língua para fora, a gente coloca o bulbo lá dentro e ele fecha a boca. E nós aguardamos ali, ó, os lábios do paciente têm que estar fechados, né? A verificação da temperatura oral é contraindicada nas crianças, nos idosos, nos doentes graves, nos pacientes que estão inconscientes ou pacientes que têm distúrbio mental, portadores de lesão orofaríngea, né? Tá ali com a boca cortada, tem alguma coisa ali na boca que não deixa a gente verificar a pressão, a temperatura dele. Temporariamente após o ato de fumar ou após a ingestão de alimentos gelados. Então, a gente não verifica a temperatura oral nessas condições. O termômetro de uso oral possui um bulbo mais longo e ele é achatado. E esse uso é individual, então a gente só pode usar naquele paciente. Já o termômetro retal, para a gente verificar a temperatura, nós vamos trabalhar com um bulbo mais arredondado e ele é proeminente, ele é grandão, né? A verificação da temperatura retal é contraindicada nos pacientes que foram submetidos à intervenção cirúrgica lá no reto ou no períneo, processos inflamatórios no local, como por exemplo uma hemorroidas, uma DST que alterou ali a parte retal desse indivíduo. O termômetro ele deve ser lubrificado e colocado no paciente em decúbito lateral. Então, o paciente deita de lado, a gente lubrifica o bulbo do termômetro, que é aquela parte de metal, e insere cerca de 3,5 cm, tá? Na cavidade retal do indivíduo adulto. E se o indivíduo, né? E esse uso ele deve ser individual. Depois do uso dele, deve ser lavado com água e sabão. E a temperatura retal, ela é considerada a temperatura de maior precisão. Então, ela é a temperatura mais fidedigna. Aqui no Brasil, nós não utilizamos muito, mas nos Estados Unidos, Canadá, China, Europa, Reino Unido, é muito comum a temperatura retal, porque ela é a mais fidedigna. No Brasil, é mais comum a temperatura axilar, que ela é a temperatura verificada de maneira mais frequente, porém, ela oferece uma menor precisão, né, de tomada de decisão ali, quando eu comparo ela
com a verificação por via oral ou por via retal. Porém, no Brasil, é a mais utilizada. Sai daqui. Tá aqui, ó. Geralmente, os termômetros, eles mensuravam em milímetros de mercúrio. E aí foi proibido pela Anvisa desde 2019, foi substituído. E agora todo termômetro para ser usado nos hospitais e no ambiente doméstico tem que ser o termômetro digital. O mesmo vai acontecer com o esfigmomanômetro, porque a Anvisa pediu para a gente substituir tudo que mede em milímetros de mercúrio, porque o mercúrio ele traz malefícios para o organismo quando ele entra em contato com o ar. Quando ele está ali presinho, né, dentro daquela manopla ou dentro de um termômetro, ele não traz malefício nenhum. Mas quando ele quebra, né, aí aquele mercúrio evapora e ele, quando é inalado, ele é altamente tóxico, né, ele apresenta uma toxicidade. Então, para os profissionais que usavam muito, a Anvisa pediu para que fosse substituído. Em algumas unidades já foi substituído, nós só utilizamos, né, o esfigmomanômetro digital. Porém, contudo, todavia, a maioria dos profissionais permanece utilizando ainda o analógico. E, professora, eu que sou aluno, tenho que comprar qual? Analógico. Infelizmente. Enquanto a Anvisa ainda não mostrar um parecer, a gente orienta vocês comprarem ainda o analógico para aprender a trabalhar com ele. Para verificar a temperatura, oral 3 minutos, axilar de 5 a 10 minutos e retal 3 minutinhos para que a gente consiga mensurar a temperatura de uma maneira mais fidedigna. Eu deixei aqui para vocês. Técnica de verificar a temperatura. Primeiro higieniza as mãos, depois reúne o material e leva até o quarto do paciente, próximo ao paciente. Explica para ele o procedimento, coloca o paciente numa posição mais confortável, faz a desinfecção do termômetro utilizando o algodão com álcool a 70%. Vou mostrar para vocês lá no laboratório como faz a desinfecção. Segura e movimenta, né, o termômetro, caso ele seja em milímetros de mercúrio. Se não, não precisa mais movimentar, se for aquele digital, né? E a gente coloca cuidadosamente ali dentro da axila do paciente, assim, né? Abaixo da axila, desculpa. Coloca o termômetro lá na região axilar do paciente e posiciona aqui, ó, o braço do paciente em cima do tórax, para deixar fechadinho ali e conseguir verificar. Mantenha o termômetro nessa posição de 5 a 10 minutos e depois você tira o termômetro e vai ler a marcação que ele te trouxe. Limpa o termômetro com algodão embebido em álcool novamente, guarda o material em um local apropriado e orienta o paciente ou o acompanhante quanto aos sinais e sintomas de possíveis alteração na temperatura, higieniza as mãos e realiza a anotação no prontuário. E se tiver medicamento para febre, você pode administrar no seu paciente. O último, para a gente encerrar a aula de hoje, a gente vai falar sobre sinais vitais, ou sobre pressão arterial, que é o quarto sinal vital que a gente vai mensurar. Então, a pressão arterial, a gente vai refletir ali, mensurando em milímetros de mercúrio, a tensão dentro da artéria que o sangue exerce quando ele é ejetado pelo meu coração. Então, a gente vai medir a velocidade. E isso tem uma velocidade máxima e uma velocidade mínima. A máxima eu chamo de sístole. A mínima eu chamo de diástole. Ok? E isso a gente verifica em forma de fração. Então, a pressão sistólica, eu digo que ela é a maior força exercida pelo batimento cardíaco. Eu chamo ela de sístole, pressão sistólica. E a pressão diástole ou pressão diastólica é a menor pressão que o meu coração exerce quando ele está ejetando sangue, né? Então, a gente considera hipertensão arterial quando a pressão arterial está elevada e uma hipotensão arterial quando a pressão arterial está abaixo do normal.
A verificação da pressão arterial pode ser feita nos membros superiores, através da artéria braquial, ou nos membros inferiores, através da artéria poplítea. Vou mostrar para vocês lá no laboratório como é que a gente verifica. A verificação da pressão arterial tem como finalidade detectar precocemente desvios de normalidade e indicar variações individuais no nível da pressão e conduzir esse indivíduo ao tratamento para evitar possíveis agravos. Existem também algumas contraindicações na hora de verificar a pressão arterial, como, por exemplo, não medir a pressão arterial nos membros com trombose venosa profunda, que é a TVP. Não medir a pressão arterial no braço que tem um acesso venoso periférico ou tem uma lesão, como, por exemplo, inflamação, edema, extravasamento, fístula ou câncer. Vamos lá. A paciente teve câncer de mama, então você não verifica a pressão arterial no lado que ela teve câncer. Digamos que ela teve câncer de mama à direita, então você não verifica no membro superior direito. Professores, se foi bilateral, ou então ela tem câncer do lado direito e do lado esquerdo está o acesso. Eu também não posso verificar onde tem acesso. O que eu faço? Perna, no membro inferior. Técnica para mensurar. Higieniza as mãos, reúne o material necessário, né? Leva lá para junto do paciente. Certifica que o estetoscópio e o esfigmomanômetro estejam íntegros e calibrados. Vou mostrar para vocês como é que a gente sabe que está calibrado. Explicar o procedimento para o paciente. Colocar o paciente em repouso, com o braço livre de roupas, relaxado e mantido no nível do coração, apoiando aqui, ó, a palma da mão para cima. Então, você vira a palma da mão do paciente assim, tá? Palminha da mão para cima, com o cotovelo ligeiramente fletido. Identifica qual é o manguito adequado, porque a gente tem manguito para criança. O que é o manguito? É a abraçadeira, né? A gente tem manguito para criança, a gente tem manguito para adulto, a gente tem manguito para neonatal, para bebê, a gente tem manguito para geriatria, manguito para obeso. Então, a gente verifica qual é o adequado para ele, né? E coloca ali a oliva do estetoscópio, que é aquela bolinha que vai dentro do ouvido. A gente passa um algodãozinho com álcool nela antes de levar até o nosso ouvido. Nós chamamos ela de oliva, né? E o diafragma do estetoscópio, que é aquela parte da manopla que a gente encosta no paciente. Então, ela também deve ser higienizada com álcool a 70. Colocamos o manguito no membro que a gente vai verificar, ajustando de 2 a 3 centímetros da fossa cubital, sem deixar nenhuma folga, é apertadinho mesmo no braço. Vamos palpar a artéria radial. Quando a gente achar a artéria radial, nós vamos fechar a válvula. A válvula é aquela perazinha. A gente fecha ali em cima dela, tem uma manopla. A gente fecha aquela válvula. E a gente começa a apertar no manguito. Vamos apertar, 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 até a gente parar de ouvir o pulso do paciente. Quando o pulso do paciente desaparecer, a gente para. Aí, digamos que lá no relógio ele parou de aparecer no 200. Parei de ouvir o pulso do paciente, olhei no relógio, estava no 200. Aí eu vou abrir a pera de novo. Vou abrir ela todinha. Abri ela, deixei sair o ar todinho, levemente aqui, ó, desinsufla o manguito levemente. Deixo sair o ar todinho. E agora eu vou insuflar novamente. Depois de 30 segundos, eu vou insuflar novamente o manguito. Vou acoplar lá as olivas no meu ouvido, vou colocar a manopla lá na fossa cubital do paciente e vou aumentar de 20 a 30 milímetros de mercúrio. Como é isso? Não parei de ouvir o pulso dele no 200, então eu vou insuflar até o 220 ou 230. A literatura diz que tanto 220 está ok, como 230 também está ok. Então, fica a critério do profissional.
Insufla até lá e depois vem desinsuflando devagarzinho. E aí você vai ouvir as batidas do pulso. A primeira batida é a pressão sistólica. Começou a ouvir no 180, foi a primeira batida, ou primeiro Korotchkov, primeiro barulho, primeira batida, eu chamo de sístole. E a quinta batida eu chamo de diástole. Então, eu tenho a primeira batida, aí eu vou ouvir segunda, terceira, quarta, a quinta batida é a diástole. Então, não é a primeira e quando parar de bater, é a primeira e a quinta batida, ok? Primeira batida e quinta batida. Eu tenho sístole na primeira e tenho diástole na quinta batida. Mas não se preocupem não, porque eu vou mostrar para vocês lá um laboratório passo a passo. A gente só vai sair do laboratório quando a gente conseguir auscultar uma pressão arterial do nosso coleguinha. Então tá aqui, ó, deixei aqui para vocês o passo a passo. São 19 passos para verificar a pressão arterial. Depois disso, a gente vai esvaziar lentamente o manguito na velocidade mais ou menos de 2 a 4 milímetros de mercúrio por segundo, identificar pelo método auscultatório o primeiro som audível, né? E o quinto som. Depois nós vamos desinsuflar totalmente o manguito. Oi. Tá, meu amor. Passo a passo todinho tá no slide, né, que fora uma dor. todo passo a passo. Depois nós vamos desinsuflar totalmente o manguito e repetir o procedimento se for necessário. Só que se for necessário, caso você fez tudo isso e não ouviu direito, você espera de 1 a 2 minutos e, de preferência, retira o manguito do braço do paciente. Higieniza o manguito novamente, o diafragma, o estetoscópio, as olivas, lava as mãos e vai anotar no prontuário do paciente. Então, quando a gente vai verificar os sinais vitais, nós verificamos pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória e temperatura. Não é só pressão e temperatura. Sinais vitais são esses 4 elementos: frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura e pressão arterial. Deixei aqui uma imagem para vocês também no slide, tá? Do manguito, da válvula que fica no relógio, da pera, da oliva e do diafragma. E aqui o meu paciente deitadinho, né? E eu acoplo o diafragma do estetoscópio aqui, ó, na fossa cubital do meu paciente para fazer a ausculta do pulso, tá? Aqui na fossa do pulso braquial, que fica aqui, ó, na fossa cubital, que é a junção da minha veia basílica com a minha veia cefálica, nas principais, para que eu realize, né, a mensuração da pressão arterial. Se o paciente tiver algum comprometimento aqui a nível de braço, eu posso verificar no pulso radial. Então, eu acoplo, tá, a braçadeira aqui no antebraço do paciente, deixo de 2 a 3 dedos acima e vou auscultar o pulso radial do meu paciente. Também posso verificar na perna, né? E tomando como base o meu pulso poplíteo. Também posso verificar no tornozelo, tomando como base o pulso pedioso. Então, se eu sei onde tem pulso, eu consigo verificar qual é a pressão que o sangue está exercendo na parede da artéria quando ele ejeta sangue para todo o meu organismo. Então, a gente não pode ficar bitolado achando que só dá para verificar a pressão arterial no membro superior esquerdo. Vocês já ouviram isso? Ai, mas não é no braço do coração, não. É no membro superior esquerdo, no membro inferior esquerdo, direito, é onde tiver pulso, eu posso verificar. Agora, qual é a preferência? Membro superior esquerdo. Mas não significa que apenas nele eu possa mensurar. Se esse paciente teve um derrame, por exemplo, né, teve um AVC e teve comprometimento de movimentação, e aí eu não posso verificar no membro afetado. E aí é justamente o membro superior esquerdo. Então, nunca mais eu vou verificar a pressão arterial desse paciente na vida? Não. Não tem essa. Eu tenho outros locais que eu posso mensurar essa pressão e eu vou mostrar cada um deles para vocês
lá no laboratório. Mas é interessante que vocês já lembrem do passo a passo, porque nisso a gente ganha tempo. Deixei várias imagens para vocês, tá? Aqui no slide e também na apostila tem várias outras imagens. Aí agora vamos lá. Pressão arterial diastólica em milímetros de mercúrio. Menor que 85 ou igual e maior ou igual a 130, eu chamo ela de normal. De 85 a 89, de 130 a 139, eu digo que ela está no limite. De 90 a 99, de 140 a 159, eu digo que é uma hipertensão no estágio 1. De 100 a 109 ou 160 a 179, eu digo que é uma hipertensão moderada, está no estágio 2. Maior sistólica, né? Diastólica aqui, ó. Maior que 110 e diastólica maior que 180, hipertensão grave no estágio 3. Maior que 90, né? E maior que 140, hipertensão sistólica isolada. Então, geralmente, o paciente ele tem uma hipertensão só na sístole e só na diástole. Não necessariamente ele tem uma hipertensão nas duas. Qual é o ideal? Uma diferença de 20 ou 30 milímetros de mercúrio de uma pressão para outra. Então, vamos lá. A pressão estava 120 por 80. É considerado normal, né? Pelos parâmetros de normalidade. 120 por 80. Mas por quê? Porque aqui, ó, a diastólica até 85 é considerada normal. E a sistólica em até 130 é considerada normal. Então, se eu tenho 110 por 80, tá normal. 120 por 80, tá normal. Se eu tenho 130 por 80, está normal, porque tá aqui, ó, os valores de referência. Né? É normal na sistólica até 85. Na diastólica, desculpa. E é normal na sistólica até 130. Acima disso está alterado. Só que às vezes está alterado só uma. Por exemplo, a sistólica, que é a pressão mais alta, está 180, mas a diastólica está 80. Então, é uma hipertensão isolada. Quando só uma está alterada e a outra está num parâmetro de normalidade. A gente vai ver muito isso. A gente chama isso de pressão divergente, quando uma pressão está muito longe da outra. E qual é o perigo, professora, nisso? O perigo é as duas pressões aumentarem ao mesmo tempo ou as duas pressões despencarem ao mesmo tempo. Então, geralmente, os médicos aí, eles começam a medicar com uma certa desconfiança e esse paciente vai ficar com a gente aos cuidados de enfermagem no monitorização cardíaca, tá? Porque ele é uma bomba relógio, uma caixinha de surpresa e a qualquer momento ele pode descompensar tanto para mais quanto para menos. Então, a pressão sistólica isolada geralmente é a pressão mais grave que a gente tem e mais difícil de estabilizar, porque geralmente é uma situação emocional. Então, vamos lá, é uma mãe que acabou de perder um filho. Como é que baixa a pressão arterial dessa mãe? E está isolada, né? Geralmente são os processos de dor ou processo de luto, que também caracterizam uma dor. Então, a gente tem ali uma pressão isolada. Por hoje, minha turma, eu encerro com vocês por aqui, tá? E a partir de amanhã, a gente começa a falar um pouquinho sobre o diabetes de mellitus. E amanhã eu vou passar para vocês a nossa atividade para que vocês resolvam na quinta-feira e me devolvam na segunda-feira, ok?